que eu tenho misturado ali, que é a história oral hermenêutica de profundidade, como que eu acho que com os orientandos eu estou esgarçando. Então, esgarçando essas metodologias. Então, eu vou falar que eu não consigo falar sobre a minha pesquisa se eu não falar o que eu tenho feito com os alunos. Talvez eu não tenha tido ainda um momento em que eu parei panoramicamente e olhei tudo isso que você produziu e produzi sobre a minha produção, né? Talvez tenha ainda um tempo de maturidade para chegar nisso. Então, eu faço as coisas junto com os alunos e como os alunos vão fazendo. Então, na iniciação científica, eu trabalhei com professores que davam aula nas escolas rurais, dando aula de matemática, né? Ensino as escolas dos anos iniciais, então elas davam aula de matemática com formação no magistério, sem formação. Isso me leva para o mestrado, para trabalhar com os professores que davam aula de matemática em escolas agrícolas. E esses dois temas, esse tema da escola rural, ele fica um pouco parado para mim, porque eu vou fazer no doutorado, eu vou olhar outra coisa do doutorado, mas depois eu vou ver também como é que isso vai voltando agora para mim. Então vem aí a Claudineia, uma professora da escola pública, que foi uma outra, tem sido uma experiência bastante interessante lá no programa, acho que outros também, de como é que eu trabalho com o professor da escola que quer chegar e aprender mais matemática ao fazer o mestrado, aprender técnicas, né, para dar aula, para ser coordenador. E você dizer, né, Emerson, para eles assim, não tem que trabalhar com história oral comigo, né? É muito longe. Então, foi muito interessante orientar a Claudineia. Ela trabalhou, depois de algumas conversas, ela acabou aceitando o projeto, mas não era o projeto dela. Eu queria contar um pouco disso também, como é que os projetos vão sendo construídos. Ela queria estudar alguma coisa de metodologia, ela é pedagoga, né? E aí ela trabalha num município bem pequeno, dali da região de Bauru, Borebi, e eu perguntei para ela, e como são as escolas, né, os estudantes, né, lá, rurais? Uma comunidade rural bem grande, eu já tinha dado uma olhada sobre o município dela. Não, eles são atendidos todos lá na minha escola, né, eles vêm de van, de peru, essas coisas ela contou. Aí eu propus para ela, se a gente estudasse, o que você acha a gente estudar sobre como que foi essa formação da população rural ali da região um tempo atrás, até a gente perceber o êxodo da região, para ver quando que esses meninos passaram a ser atendidos na escola, que é uma coisa que me interessava, que era onde o professor de matemática atuava, né? Isso está lá no que eu chamo de meu foco. E aí a Claudineia acaba escrevendo esse projeto. Por que eu falo um pouco mais do projeto dele? Porque daí a gente precisava descobrir onde estavam as fazendas que tinham as pequenas escolas e que estavam desativadas lá, desde o final dos anos 80 e mais nos anos 90, com a municipalização do ensino. Então ela precisou discutir isso no trabalho dela. E a gente, de onde parte? Conversa com o mais velho, Tinha na sala dos professores, onde a Claudineia trabalhava há mais de 20 anos, um quadro com vielas, com ruas, com estrada de terra, era um quadro para ela. E eu dei a ideia para ela, assim, por que você não conversa com os pirueiros, né, os motoristas? Né? Pergunta por onde eles vão, porque para onde eles trazem os meninos, certamente podia ter uma fazenda, uma sede, um pequeno sítio, que antes se estudava em outro lugar, e a gente pode tentar achar as antigas escolas por aí. E o pirueiro pegou a Claudineia, fui lá e falei, você está vendo esse mapa aqui, professora? Esse mapa aqui é o nosso mapa. E ela estava lá há 20 anos e ela não se sensibilizava para essas outras maneiras, né, de se comunicar. Então os pirueiros sabiam muito bem que aquele quadro não era um quadro de decoração, era um mapa, né, um mapa das estradas, né, não sei se a gente fala as estradas, né. Então eu trouxe um pouco isso porque eu sinto que essa modalidade de pesquisa que eu tenho feito com o professor, com o desafio de trabalhar com o professor, se ao final, né, a Claudineia não seguiu, não foi fazer doutorado, mas se serviu para sensibilizar uma professora a olhar o entorno da escola, eu acho que parte daquilo que eu intenciono como pesquisadora, quando eu penso lá na prática, no chão da escola, tem uma parte cumprida aí. Né? E desperta em mim como pesquisadora e orientadora, sempre trabalhar com essa sensibilização. E eu fui trabalhada assim, né? Mas talvez eu não percebesse que eu estava sendo o tempo todo estimulada a se sensibilizar. Então, esse exemplo é sobre o tema da escola, mas eu queria dizer como é que eles estão explodindo também em outros aspectos, não é só na questão metodológica, é nessas coisas também, como é que impacta na formação desses novos
pesquisadores. O Reinaldo é uma história similar. O Reinaldo trabalhou muitos anos, né, ele acabou de defender a tese, muitos anos na escola, inclusive como aquele professor coordenador da diretoria de ensino, e ele visitava as escolas, fazia as capacitações, e ele visitava a escola onde ele fez o estudo, né? E ele também nunca tinha parado para pensar. É uma escola atual, ainda resistente na zona rural, mas é uma zona rural dentro de uma grande fazenda, do agronegócio. Tem outras motivações para a escola estar lá sobrevivendo, né? E o Reinaldo também vai se sensibilizando que ele nunca pensou, nossa, escola rural atende uma comunidade diferente, poderia ter orientações pedagógicas lá da diretoria de ensino de outro jeito. Então o professor, né, vai também se percebendo enquanto ele faz pesquisa no campo da educação matemática, né? A Grazi está com um projeto atual que é para estudar antigas escolas de trabalhadores rurais no Paraná, né? Ela vai desenvolver esse projeto. E então lá ainda não tem muita coisa, então não vou falar muito. E esse projeto da Giovana me leva para um outro lugar que há um tempo eu também tenho feito movimentos e eu estou tentando fazer um projeto maior, que eu queria talvez fosse o meu projeto grande de pesquisa, que é trabalhar com o campo. Mas trabalhar com o campo de que jeito, né? Então a Giovana é nossa aluna da graduação e ela queria trabalhar com coisas de sustentabilidade. E eu falei, Giovana, eu não trabalho, mas eu queria trabalhar com a senhora, trabalhar com a lógica, né? Mas lá no TCC que tem que ser na área, ela falou, não, eu quero fazer com a senhora. Eu falei, não posso, não tem. Mas sugeri uma outra professora lá da otimização para ela ir trabalhar. Mas não dá, daí eu sou a orientadora da Giovana. E o que acontece com a Giovana? Tem um grupo em Bauru, do assentamento Luiz Beltrão, que é ali da região de Marília, Galha, na região de Bauru. Eles vendem cestas ecológicas, de produtos ecológicos, agrícolas, na cidade. Eles entregam lá na sede da PUESP. Né? Por ter contato com professores mais atuantes, militantes, eu tenho contato com esse grupo e compro as cestas, compro os produtos de alimentos deles, né? E aí eu falei para a Giovana, e por que então você não propõe para a professora Sônia, que é da otimização, vamos lá conhecer, vamos ver o que é isso de agroecologia, que é a técnica que eles trabalham. E foi muito interessante, a gente foi lá, a gente já fez a entrevista com o Márcio. O Márcio, ele é geógrafo formado pela Unesp, ele é um dos militantes, né, nacionais do MST, assentado lá, o pai é assentado num outro município vizinho ali de Piratininga, e temos lá médicos que, né, foram formados já militantes, tem lá que trabalha com a agricultura, o agrônomo formado pela Unesp num projeto específico em parceria com o MST. Então tem outras coisas para a gente aprender depois ainda sobre isso. Mas nessa visita eu entendi uma coisa que eu acho que eu gostaria de explorar futuramente com alguém, que é as cestas, né, de alimentos que são transportadas para cidades e vendidas. Elas fazem parte da Associação das Mulheres, que são as mulheres que coordenam essa parte. Então, o trabalho da Giovana, o pessoal da otimização, eu acho que vale a pena fazer um parênteses para falar rapidinho, essa aproximação também com outras áreas que parece que não tem nada a ver. Né? E a princípio eu penso, nossa, onde que eu estou me metendo? Mas eu acho que tem tido um papel interessante. Porque eles trabalham com otimização na indústria, como diminuir a quantidade de papel que joga fora, a quantidade de tinta, otimiza o lucro, né, e minimiza as perdas. E a noção de otimização no MST, que trabalha com agroecologia, é uma noção que não tem nada a ver com isso. E aí a gente vai ter que agora buscar alguns outros referenciais para a gente discutir. Mas o conceito de otimização, ele explode. E aí, né, explode esse conceito atual. Então, isso sensibilizou a professora que se colocou da otimização para mexer com aspectos sociais. Ela falou assim, nunca imaginei que numa dimensão mais social, assim, eu pudesse trabalhar isso. Então, são parcerias que, né, surgem, assim, eu não sou parceira de pesquisa dela, né, acabo levando ali. Então, nesse trabalho da Giovana, o que tem mostrado assim, então como é que a educação do campo volta para mim? Volta quando o Márcio fala no depoimento dela que a filha tem vergonha na escola urbana, porque eles não têm escola do MST para crianças maiores, lá eles não têm, mas outros assentamentos têm escolas do MST para séries iniciais, dentro da metodologia do MST, que é financiado pelo Pronera e tudo mais. E tem um professor lá de Bauru, né, o professor Vitor, da educação, que trabalha especificamente com essas escolas. E aí,
de entender isso, assim, o que é que a professora da filha dele faz na escola, né? Nesses itinerários do ensino médio agora, eu acho que a filha está no ensino médio, a pequena está nas outras séries, faz com que o pai, quando ele vai andando com a gente fazendo a entrevista, a gente foi andando, ele foi mostrando, né, o conceito de otimização, o conceito de lucro, o conceito de sobrevivência, que são conceitos que perpassam também a educação matemática, como é que são aproveitados na escola a ponto da filha ter vergonha de ser uma assentada. O pai e a mãe, com tanto conhecimento, também não chegam na escola. Então, eu tenho comigo pensamentos de projetos mais adiante, de extensão, e aí junto com a extensão, né, nessa dimensão, de que estas narrativas, elas fossem para a escola. Essas narrativas do Márcio, da esposa, que a gente ainda não fez, que essas narrativas fossem constituídas lá, no coletivo, e não com o Márcio, com a mulher do Márcio, mas dentro do grupo, lá dos assentados, são 77, nem todos trabalham com agroecologia, onde eles pudessem expor o conceito de agroecologia, eles pudessem expor como é que são os financiamentos, como é que são os defensivos, né? Então eles fazem esgarçar muitas coisas ali. E aí eu gostaria de, né, esse é um projeto que eu quero levar como um projeto de perspectiva, e ele vai chegando dessas várias formas, né, para mim, e eu acho que faz sentido para dar continuidade. A Karina ela queria trabalhar com educação indígena, fez já o mestrado e quer continuar com isso. Por que eu fui orientar a Karina que queria trabalhar com educação indígena? Porque, na verdade, a educação indígena no Brasil, a não ser que mudou alguma coisa muito recente, ela faz parte da educação rural. Né? Então, se eu estou dentro do universo da educação rural, é um elemento que agrega eu entender espaços de formação e atuação de professores, esses espaços que eu chamo mais marginalizados. Então, a ideia agora é trabalhar lá com os indígenas de Havaí. Né? A Karina fez outro projeto por conta da pandemia, ela vai deixar o doutorado, regressar com o projeto que ela queria. Né? Vai ficar um projeto aí de professores leigos, né, de novo parado no GOEM para depois alguém retomar. Então, e a ideia é parecida, trabalhar no coletivo ali, trabalhar com entrevistas, rodas de conversas, né, com os indígenas, com os professores e população, e depois a gente fazer alguma coisa com esse material também, com a própria comunidade, além daquilo que vai produzir para as nossas pesquisas. Então, aí para isso eu fiz já um projeto FAPESP temático, convidei vários dos nossos colegas do GOEM, que estão em diferentes regiões, 2 professoras de fora, né, porque para mim faz muito sentido uma internacionalização desse tema aqui na América Latina. Não faz muito sentido eu discutir lá com o pessoal da Europa, educação do campo, nesse momento, né, pode ser que em algum momento isso venha a fazer sentido. Então, nesse primeiro aí, a Cristiane Zarar do México, ela não trabalha muito com essas coisas, mas ficou bastante interessada e ela está nesse projeto. Aí eu estou num projeto aqui com o pessoal de Rio Claro, no CapSprint, que está naquele projeto que tem a ver com sociedade, inclusão, diversidade. Então, esse meu projeto de educação no campo cabe muito bem. E aí é a Diana Jaramillo, que é nosso contato lá na Colômbia, e se der tudo certo, passar um tempo lá com ela, conhecer como tem sido o atendimento. Porque aí esse projeto é o quê? Esse projeto ainda não é ir lá entrevistar as pessoas, é entender como é que no Brasil a gente tem atendido as populações do campo na atualidade. Então, onde os meninos têm estudado, cada lugar é de um jeito, depende de muitas coisas, e é bem diverso, e por isso os colegas, né, dos outros estados vão trazer também os olhares e estudo bibliográfico, né? A gente tem estudado a educação no campo pela história da educação matemática, pela formação de professores e pela etno, basicamente. São os três grandes eixos que a gente tem. Então, continuo no doutorado, então eu saio um pouco da educação do campo e vou trabalhar com a criação dos primeiros cursos de matemática no interior do estado de São Paulo, e muitos alunos acabam me acompanhando, né, nesse grande projeto do GOEM, nessa linha de pesquisa do GOEM, né, e fazendo projetos diversos ali, né, a tese da Karina provavelmente vai sair. Os alunos da iniciação, então, também têm tentado fazer esse trabalho coletivo sem separar a graduação com a pós-graduação. Né? Os alunos, a gente faz o mesmo grupo de pesquisa, geralmente um projeto leva no outro. As minhas perspectivas têm sido assim com eles. Né? Então, aqui vai aparecer uma coisa diferente, que a Júlia, que quer trabalhar com gênero. E eu falo, Júlia, eu não trabalho com as noções de gênero, e não tem também outras pessoas lá para ajudar na orientação.
O que deu para fazer é ela trabalhar então com as professoras que atuam no curso de licenciatura, que é o curso que a Mariana estuda o início, né? Então eu tento fazer algumas conexões para o projeto não ficar tão pulverizado assim. E no TCC ela está fazendo um levantamento como que o gênero, um estudo bibliográfico, como que o gênero vem sendo tematizado nas pesquisas em educação matemática. Esse é o TCC. Da Maria Eugênia eu vou falar rapidinho, que deve estar estourando o meu tempo, que eu queria trazer aqui é um exercício metodológico que a gente fez durante a pandemia, no finalzinho, que ela já fez presencial. A Maria Eugênia queria trabalhar com idosos, porque ela já vinha num projeto da Ivete, da terceira idade, e a gente propõe lá uma roda de conversa com os idosos, né? Era para trabalhar 3 idosos, e no final a gente foi muito mais gente. Os idosos fazem esse bate-papo, falam das suas experiências escolares, de vida, né? E a intenção com esse projeto é também ir para a escola, depois no mestrado da Maria Eugênia, com os idosos conversando com a molecadinha lá da escola e ver o que tipo de sensibilização a gente consegue promover com os meninos quando eles escutam narrativas de pessoas mais velhas. Então, depois, sobre o acervo, é um outro projeto, e a gente tem feito também agora vários projetos de extensão, que é de ver a potencialidade do acervo de livros antigos ou de livros do Goem lá na formação do professor. Então, a gente tem já um projeto que já foi desenvolvido e deu a base para o projeto de doutorado do Danilo, que ele está olhando essas potências, né, do acervo, ele está criando ali alguns protocolos, alguma coisa. E no projeto atual da extensão, a gente está trabalhando a produção de um documentário junto com a escola, a partir, por exemplo, de fotos, de livros que falam da parte de trigonometria, que é o que a gente está trabalhando. Os alunos fazem os QR Codes, e aí isso está fazendo parte de um processo de sensibilização sobre a produção do conhecimento com esses meninos que a escola diz que não querem aprender nada, que perguntam por que tem que aprender essas coisas. E a gente combinou com a escola, né, escutando os professores, então não vamos ignorar essas coisas que parecem tão triviais. Sabe por que eu aprendo isso? Vamos olhar para essa pergunta do aluno e vamos ver o que dá. E nesse primeiro momento, o que a gente está tentando dar de devolutiva é a possibilidade deles produzirem um documentário, os alunos, onde eles possam falar essas coisas e ouvir de nós alguns encaminhamentos a partir do acervo. Acho que era isso. Obrigada. A ideia é a gente conversar, sem muitos protocolos. Só para retomar, antes, alguém quer acrescentar alguma coisa, algum comentário antes de abrir? Então, estamos aí. Olá, pessoal. Alô, estamos escutando? Boa tarde, pessoal. Nossa, belíssima apresentação de vocês. E quero falar especialmente para o Thiago, né? Porque esse trabalho com a linguagem sempre me comove e gosto muito e sou bastante envolvida com essas questões. E como você falou dos surdos, então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou perguntar nada, só vou falar alguma coisa que é assim. Os estudos surdos, eles têm muitas similaridades com os estudos relacionados à educação indígena, né? Os surdos sempre fizeram esse movimento para o reconhecimento da comunidade do grupo de surdos como minoria linguística, tá? Como minoria linguística, assim como a educação indígena, né? Então, assim, tanto que no ano passado a educação bilíngue de surdos foi inserida na LDB como uma modalidade escolar,
Tá? Então, hoje, a educação bilíngue dos surdos faz parte, é uma modalidade escolar que está na FDB. Mas, mesmo assim, os surdos eles têm muitas dificuldades, então, tem similaridades e tem muitas coisas que são diferentes. Então, por exemplo, os indígenas, eles nascem numa comunidade, num grupo que preservam a sua língua, tentam preservar a sua língua, a sua cultura. Os surdos, 90 e tantos % das pessoas surdas nascem numa família de ouvinte. Então, essa criança surda, ela não vai conhecer, porque o movimento, né, os encaminhamentos para essa criança são de medicalização, são de reabilitação, né, e não de aprendizagem, de apropriação de uma nova língua, né, de uma nova língua, não, de uma língua em si, né. Então, a criança surda, ela vai aprender a língua de sinais na escola, né, quando ela encontra outros surdos, tá? Se ela encontrar. Senão ela fica sempre nesse movimento de reabilitação, de deficiência. Quando ela encontra outros surdos, então eles mesmos contam, né, que é como se o mundo se abrisse para eles, porque até então eles não sabem que tem um surdo adulto que pode ter um sucesso profissional, que pode estudar, fazer uma faculdade. Então, isso é muito complicado. E na escola e na sociedade de forma geral, o que acontece com as pessoas surdas é que elas, mesmo que elas se veem, né, como minoria linguística, mesmo que as crianças não tenham essa percepção, essa consciência, mas o que acontece? A sociedade, os professores não conseguem romper com essa questão da deficiência. Então, daí, o que eu faço com essa criança? O que eu faço com essa pessoa surda? As pessoas não conseguem romper, né, com essa concepção da deficiência e pensar, eu tenho um aluno que usa uma outra língua, ponto. Né? É o eixo da medicalização e do o que eu faço com essa pessoa que é surda, que é deficiente. Não, é o que eu faço com uma pessoa que tem uma língua que é diferente da minha. Ponto, né? Então, é essa questão que os surdos não conseguem ser vistos para além da deficiência, mesmo com toda essa luta deles. Acho que é isso. Obrigado. Quer comentar? Eu queria só fazer um comentário, não é uma pergunta, mas acho que, né, nessas conversas ali, claro, tem essas especificidades, né? Mas um dos acadêmicos que veio conversar com a gente é falante terena, na sua comunidade se fala terena, e um outro acadêmico, o avô proibiu que se falasse terena. Eles não conseguem se comunicar em terena. E, inclusive, um desses acadêmicos, né, não foi uma entrevista, como eu disse, com os protocolos todos, não vou ficar expondo, mas um deles tem muita dificuldade em falar língua portuguesa. E a gente comentou nessa conversa /entrevista, né, e eles relataram que eles têm vergonha de falar na frente das pessoas. Os surdos também têm muita vergonha. Os surdos, geralmente, eles são... Até as famílias não querem que os surdos usem a língua de sinais, porque se usarem, as pessoas vão saber que a pessoa é surda, né? Então, e as crianças surdas, elas acabam se afastando da família quando elas são adolescentes e se encontram com o surdo, porque assim, na educação indígena, vamos dizer assim, você tem ali um espaço, uma comunidade. Os surdos não têm esse espaço territorializado, entendeu? Então, ele vai, quando ele encontra outro surdo, então ele tem essa necessidade de ter aquele conforto da sua língua. Então, eles marcam encontros na escola, daí as pessoas falam, os surdos formam um gueto. Opa! Porque os surdos querem se comunicar com outras pessoas que usam a língua de sinais. Só que daí é sempre aquela coisa do desvio da norma, né? Então, eles não são vistos como um grupo minoritário, linguístico e culturalmente, né? E rapidinho, só assim, apareceu isso nessa conversa, né? Eles têm vergonha daquele sotaque quando falam língua portuguesa, né? E ao mesmo tempo tem clareza que a gente aceita muito bem o sotaque inglês, americano, alemão, francês. Isso aparece muito também na coisa do sul.
vê a empolgação, né? Que eu falo. Gente, eu queria, olha, chorei, tá? Com a sua apresentação, Tiago, me emociona, ela falou que se emocionou, mas ela não é chorona, eu sou, então, tá. Mas eu gostei bastante de todas, e daí eu queria fazer um comentário e ouvi-los, né, sobre isso. Que é assim, bom, primeiro, muitas das coisas que às vezes eu critico e escrevo e tal, vocês respondem de maneira brilhante, e eu gostaria assim de pontuar isso, não é? Então, por exemplo, eu sou bastante contrário hoje aos estudos identitários ou ao uso do decolonial, essas coisas todas. Mas eu vi aqui, então, outra perspectiva e como que você pode trazer isso para a história oral de uma maneira muito interessante, Luciana. Então, o que você falou, Tiago, da educação indígena me sensibilizou, mas para além disso, e a questão da educação no campo, então vai. Então vou agora aqui tentar arredondar as minhas críticas e dizer o que eu vejo que vocês fazem, e todos, de uma certa maneira, parece que responderam àquela questão que eu coloquei, sempre brincando, né? Que é assim, cadê a sala de aula, cadê a escola, cadê essas coisas? Então, há diferenças, por exemplo, Edneia, quando você trabalha com os alunos e muda a perspectiva deles, mas eu não sei qual de vocês falou que nós temos um problema com o produto, com a coisa final que nós produzimos, que é uma dissertação ou tese. E essa dissertação ou tese, ela vai para um outro coletivo, que não é o coletivo da produção, né? E não é o coletivo de cada um dos professores. Então, é esse produto que não chega lá. E daí, então, vamos lá, segunda parte, desculpe o alongamento, mas é que vocês me responderam coisas muito profundas. Então, a segunda parte está quando vocês falam dos problemas. O Tiago falou muito da questão da tradução, ou da impossibilidade de tradução. Poxa, eu tenho estudado muito tempo a questão da tradução e como se traduz literatura, poesia, por exemplo, não na questão da história oral, especificamente. Mas vejam só, se a gente pegar o filme que foi gravado, cada problema que você pontuou é um capítulo de uma dissertação ou tese que foi o problema que o seu orientando, ou que você mesmo encontrou no momento da entrevista. E para mim, esta é a análise, esta é a teorização. Eu não preciso trazer uma teoria exógena, eu não preciso trazer, sei lá, vamos pegar o Humberto Eco, que é o Homem de Paixão, para analisar o que aconteceu ali. Não, você tem com o seu orientando uma reflexão profunda sobre um problema técnico de tradução de uma palavra. Isto é um legado teórico. Não é só o legado daquilo, é um legado teórico. E é isso que me encanta, porque assim, de cada dissertação você produz legados teóricos que são totalmente decoloniais, a não ser que você puxe o autor americano para fazer a análise. É isso. Então, fiquei assim, encantado com o que vocês apresentaram. Nossa, pessoal.
Eu não queria também perguntar nada, fiquei tão feliz de ouvir vocês. Também queria dizer que achei super bonito tudo que vocês falaram, no sentido mesmo da pesquisa, como o Carlos acabou de trazer, né? E essa vontade de ficar com essas questões, sabe? Sem essa pressa, como você falou outra vez, né? De responder, né? E isso está chegando na gente, a gente vai ficando com as questões, e a Edneia falando, né? Ela chega e eu começo a fazer, e no meio da pesquisa as questões também se transformam, e eu acho que isso é uma marca nossa, de um certo sentido, e que a gente foi descobrindo, né? No grupo também, né? E só isso, dizer obrigada, que foi muito bom ouvir vocês aqui hoje. Eu queria só fazer um comentário também, bem rápido, não é nenhuma pergunta, mas é só porque a partir da fala de Luzia, ela fez uma pequena falinha em um determinado momento, dizendo dessa aproximação ou do modo de ler, vamos dizer assim, o modo como nós mobilizamos a história oral, a metodologia, como a gente pensa e pratica a pesquisa, e essa possibilidade de aproximação, de leitura a partir das ideias decoloniais, né? E aí eu fiquei pensando, Luzia colocando aí na fala dela, o modo como nós operacionalizamos isso com relação às narrativas, o modo como nós lemos. E aí eu fiquei pensando na comemoração dos 20 anos, como é bacana o modo como o grupo permite que cada pesquisa, na verdade, também vivencie isso, né? Ontem eu estava falando com Beatriz sobre esse processo que a gente vivencia aqui na pós, no Goem, etc. E aí, por exemplo, vocês três são exemplos, as três falas foram muito exemplo disso, né? Como é que cada pesquisa ela vai se encaminhando de uma forma completamente própria, porque o grupo permite que a gente se aproprie daquilo que mexe com a gente, né? Então não é uma receita, a gente recebe uma receita e vai seguindo essa receita, a gente vai pensando e a gente vai criando o nosso percurso e vai gerando o nosso caminho e vai se apropriando de leituras completamente distintas, e é isso, né? Eu queria só marcar isso aqui, mexeu muito comigo também. Eu quero comentar isso, né, que eu concordo. Eu acho que, de um modo geral, no grupo, a gente consegue exercitar bem a nossa operacionalizar bem a ideia de experiência mesmo, sabe? Que é uma abertura para, né? Não dá para olhar e dizer isso foi experiência, aquilo não foi, mas é estar atento a isso. Então, tem questões, né, como a gente estava falando, né? Caminhar com questões é sempre muito mais produtivo, né, do que caminhar com respostas. E tem questões que seguem atravessando, né? Então, na sequência dos slides, tinha umas questões que eu trago desde a defesa da Eloine. É Eloine, eu acho. Que eu nem sei quantos anos faz que eu estava nessa banca, faz muito tempo. E a Eloine, ela entrevistou crianças. E aí ela vai ler a textualização para a criança, né? Da entrevista que ela fez. E aí ela começa a ler a textualização e a criança olha para ela e fala assim: ai, comigo também aconteceu isso. Aí ela segue falando: você também? Comigo também. Porque não é a narrativa da criança, uma vez não é a voz da criança, o tom da criança, a pausa da criança. É a pausa da Eloine, o tom da Eloine, a voz da Eloine. Então ela olha para aquilo, eu acho muito no senso do Rômulo de leitura plausível, né? De dizer assim: isso aí que você está dizendo, você pontuou, né? Você deu a pausa, a entonação, tudo isso. Mas eu olho para isso e eu me identifico, né? E eu consigo dizer, eu também aconteceu isso comigo, né? E era esse o olhar para ela, para a leitura da textualização, assim. Então, essa é uma questão, para mim, assim, que ficou desde a defesa da Eloine, faz muitos anos isso, não sei mais quando foi.
e que sempre volta para mim, assim, tipo, como é que isso me mobiliza a pensar esse processo de textualização e como é que esses questionamentos todos, né, a Edna trouxe vários aqui também, tipo, como é que essas questões permitem com que a gente não olhe para processos de transcrição, textualização, disponibilização, carta de sessão como procedimentos técnicos unicamente, porque eles não são. Eles operacionalizam um modo epistêmico de ler a área, né? De encarar a narrativa, de encarar o outro, de pensar a produção de conhecimento. Então, quando a gente coloca, sei lá, reserva um parágrafo para dizer eu transcrevi, e aí eu preservei isso, preservei aquilo, não preservei, a gente está jogando fora o principal dessa discussão, né? Então, como é que a gente se mantém sensível a essas questões? Como é que a gente para de falar de metodologias e volta a falar de sensibilidade metodológica e o quanto estar atento a essas questões vão nos movendo e nos ajudando a entender as coisas que a gente faz, né? E pensar outros modos de fazer. A minha pergunta, acho que na verdade a Luzia ficou falando um pouquinho, né? Porque vocês apresentaram, acho que tocaram na ideia da textualização, não sei se já chegou a tocar na questão do roteiro, quando traz a ideia do outro, acho que isso fica muito, a gente tem discutido isso inclusive no grupo, né? E aí, quando a gente olha, acho que algumas das discussões, as pesquisas que foram sendo apresentadas, a gente acaba pensando nesse movimento mesmo, da produção do roteiro, da textualização, da transcrição, que seja, que parece que é algo que a gente tem feito nesses 20 anos, vamos pensar assim, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse alargamento, se for possível, é claro, né? Entendendo a metodologia enquanto uma trajetória, né? Quando a gente coloca grupos diferentes, então quando a gente vai trabalhar com criança, e dessas coisas que parecem não caber mais dentro de um modo que a história oral traz, e que a gente continua tentando buscar, tentando encaixar dentro de um certo movimento, né? Eu não estou querendo dizer assim, acho que é claro, né? E é ruim também, não estou querendo questionar o que a gente tem feito, porque eu acho que tem funcionado muito. Ele passa a ser questionado quando a gente vai olhar para outros grupos, quando a gente vai entrevistar a criança, quando a gente vai entrevistar analfabeto. Eu queria só ouvir um pouco vocês falando dessa parte assim, também, então, de roteiro, textualização, transcrição, carta de sessão, assim, né? Que eu acho que são coisas mais ou menos técnicas, mas que a gente tem um modo de fazer e de produzir, né? Que eu acho que aí você falou um pouquinho disso já. Lá com a gente, Carla, também tem acontecido essas coisas. Eu acho que 2 trabalhos particularmente levam mais a isso. A Karina, que trabalhou com os indígenas, na verdade ela não trabalhou com indígena, né? Ela estudou os primeiros cursos de formação, acho que está assim, os primeiros cursos de formação indígena do estado de São Paulo, que fez uma opção de formação diferenciada. E quando ela vai entrevistar, ela entrevista a responsável da Secretaria da Educação e ela entrevista um professor indígena. E a Karina problematiza muito a questão da elaboração do roteiro. Por que isso começa? Porque a Karina tinha desespero de como é que ela... Professora, como eu vou lembrar as coisas que eu preciso perguntar? Eu vou esquecer tudo e eu não quero ficar com papel, né? Então a gente fez muito essa questão da sensibilização da Karina para a produção do roteiro e ela pôs um monte de pergunta, porque ela pegou os trabalhos e falou assim, que tipo de pergunta os trabalhos têm feito? Que é um jeito de elaborar o roteiro. E aí ela fez o roteiro, aí eu fiz o exercício com ela, assim, e por que você perguntou isso? Por que função tem essa pergunta para você? Né? Tipo, como foi sua escolarização básica? E para você, Karina, por que perguntar pela escolarização básica? Para entender o curso do Maginde, né, que era um dos primeiros cursos lá. E aí a gente vai fazendo esse exercício de sensibilização, ela vai jogando fora um monte de questões, colocando outras, e questões mais Karina, né, que perguntava para aquilo lá. E aí ela estuda muito como que as pessoas fizeram as entrevistas, né, como se posicionar, não interromper, deixar a pessoa falar, é muito bom quando a pessoa é falante. E na primeira entrevista, ela deixava a pessoa falar e acabava, a pessoa ficava parada e ela tinha que perguntar, e ela não tinha se preparado para isso. E ela discute sobre isso. Quando ela vai entrevistar o professor indígena,
Então, ela está na fase de que agora eu vou perguntar. Eu vou esquecer que esse monte de gente fica mandando a gente ficar quieto, eu vou falar porque é importante falar. Aí o que acontece? Eles chegam lá, eles vão embaixo de uma árvore, né, algum lugar aberto, tem um bicho fazendo barulho, as pessoas fazendo barulho, e ela começa a falar alto, porque ela não conseguia ouvir por causa desse barulho, e ele fala bem baixinho, e ela fala alto, e ela fala muito acelerado, sabe, porque ela quer perguntar, e no caso dele, era o caso de deixar o silêncio imperar, era depois do silêncio que ele voltava a falar, né? Porque a gente, nesse caso, a gente não teve no processo da Karina, por mais que a gente achou que tivesse trabalhado muito isso de produção de roteiro com a Karina, a gente não levou em consideração quem era a pessoa que a Karina ia entrevistar. Mas podia ser que fosse um indígena que tivesse uma posição diferente também, mas aqui ter conhecido mais aquela pessoa antes, né? Porque estava muito distante da Karina, na realidade. Então, esse é do mesmo caso. Então, como que foi a preparação e como é que foi na hora que ela fez a entrevista, né? Como foi lidar com isso. E a gente fez a carta de cessão, ele deu um nome e ele assinou, né? E a gente discutiu bastante, acho que já aí na defesa da Karina sobre isso, né? A gente nem perguntou a ele, nem passou pela nossa cabeça de perguntar qual nome ele queria, né? Porque ele tem um nome indígena e ele falou, a gente tinha na verdade o nome dele por conta lá dos documentos, né, do curso Maginde, a gente colocou esse nome e ele assinou. Ou seja, mas a gente passou por cima de uma coisa que era essencial, né, de como é que ele queria ser chamado, a gente nem perguntou essas coisas, né? Aí eu acho que por falta de conhecimento, né, e também eram os primeiros trabalhos que a gente estava fazendo sobre isso. Então, acho que esse é um exemplo do que aconteceu. E no outro caso, que a gente entrevistou o grupo de idosos, né, que foi com o TCC, né, com a Maria Eugênia, a gente tinha, por exemplo, pessoas analfabetas, e quem ia assinar a carta de cessão, desde quando a gente fez os primeiros contatos, era a instituição, né. O que a Maria Eugênia teve é o responsável institucional, que é o responsável legal, porque eles não têm familiar, essas coisas, né. Então, acho que ali a Maria Eugênia teve um pouco de sensibilidade de entender isso, e na gravação ela pergunta para eles, né, independente se eles vão assinar ou vai ser um responsável legal, ela explica o que vai fazer e se eles, né, autorizam o uso do trabalho. E ela faz a leitura, acho que no caso da Mariana foi a Mara que pediu para fazer, né, mas lá no caso ela se dispôs a ir lá fazer o retorno do grupo de idosos e fez mais uma roda de conversas onde eles leem junto a textualização que é do coletivo, né, que era daquele grupo de idosos. Então, acho que a Maria Eugênia já teve um pouco essa sensibilidade que a produção foi coletiva e eles se envolveram muito, né, um lembrava de uma coisa e chamava a atenção do outro, e aí eles iam por aquele caminho, mas esse exercício também na hora que ela fez a textualização, né, que foi bastante difícil fazer essa textualização, ainda bem que ela gravou pelo Meet, então a gente tinha as imagens, porque as vozes se misturavam ali, né. Então, são acho que os dois exemplos mais atuais que a gente tem lá, né, de como é que a gente tem abordado o roteiro e textualização. Posso comentar um negocinho nessa direção aí, que a Carla tocou num ponto, né, quando a gente começa a mudar, talvez, né, de público para entrevistar, como que isso muda também, né? E aí aqui eu estou lembrando na época que a gente, né, começou o doutorado a falar de história oral, e a nossa questão era para roteiro. Coloca o cartão igual o Carlos ou faça um roteiro de perguntas, né? E assim, parava aí, né? Agora não, é um estar lá. A Marielle se preparando para ir para a comunidade quilombola. A gente tem aprendido muito com o Roger nesse sentido, que tem frequentado essas comunidades, e como que você prepara o seu corpo para estar nesse lugar e como que você prepara para estar aberta, para você chegar com uma abertura. E não é uma abertura, a gente tem pensado, eu acho, não só da escuta, que é uma coisa que a gente aprendeu bastante com o Portelli, mas é uma abertura de sensibilização geral, né, da gente no sentido de estar, de ver o protocolo do outro também, porque a gente vai com o protocolo, mas você chega lá, existe um outro protocolo para estar lá, o cara vai falar, aqui as coisas funcionam assim, você pode isso, você pode aquilo, isso você não vai poder falar, e você está aberto, né, senão você passa por cima e aí não adiantou nada, porque você foi fazendo uma comunidade,
decolonialidade, você quer ir lá levar, como vocês disseram, né, só a sua questão, a Luzia colocava, né, que você não vai enxergar o que o outro tem ali, né, para falar e o lado, né. Eu pontuar um pouco isso, eu acho que é isso que muda também, né. É uma perguntinha para o Luzia, mas se o Thiago tiver. Eu não sei se eu li ou se eu ouvi alguém falar, mas isso que eu ouvi ou li me interessou muito, porque eu tenho um certo, eu acho que é preconceito mesmo, né? Em relação a alguns estrangeiros que, mesmo produzindo pesquisa, que são pesquisas de educação matemática, que são progressistas, que são interessantes, que defendem equidade e tal, elas têm basicamente, quando você começa a conviver com esses pesquisadores, uma posição colonialista, né? Elas estão aqui para ensinar. E o que ela tem que ensinar é o que a gente precisa aprender. E eu ouvi, ou li, né, que existe uma certa resistência aos pesquisadores que estudam decolonialidade e que foram fazer as suas pesquisas nos Estados Unidos ou em países tidos como países imperialistas, né? E isso procede, vocês usam autores que não são de países periféricos, por exemplo, vocês foram estudar e vocês encontraram muita estudos decoloniais na África do Sul, o que faz sentido, né? Na América Latina, talvez na Índia, mas não sei se... Né? Sim. Sim. Tem, dentro dos estudos decoloniais, tem várias tendências assim, de trabalho, né? A música aqui, por exemplo, ela bate forte nesses autores, que o próprio Mignolo, ele é um argentino, mas ele faz o que ele faz morando nos Estados Unidos dentro de uma instituição de lá, né? E ele tem um trânsito que aquela instituição permite que ele tenha. Então, do mesmo jeito que tem alguns pesquisadores que vão dizer, bom, tudo bem, ele está usando esse mecanismo para ocupar o lugar de fala e fazer, né, essas questões ressoarem nesses espaços de poder, do tipo, publicar em inglês, vai fazer essas suas ideias percorrer muito mais o globo do que publicar em português. Do mesmo jeito que a gente tem pessoas defendendo isso, tem outras que vão dizer assim, não, porque uma vez que você se enquadra nos critérios dessas revistas em inglês, do evento internacional dos Estados Unidos, da instituição norte-americana, você está submetendo esses estudos a essas categorizações, né, que é o que a Kuzikank faz. Ela fala assim, não, se você está disciplinarizando a decolonialidade, você está colonizando a decolonialidade. Então, não. Né? É muito curioso, por exemplo, que no Brasil, uma boa parte das pessoas que vão trabalhar com decolonialidade citem Boaventura Sousa Santos, em Portugal. No país que colonizou o Brasil. E aí a referência, em geral, é o português, né? Volta a ser o português. Então é curioso como essas coisas vão se engendrando. Por exemplo, na África do Sul, a gente foi fazer uma disciplina de política com um monte de alunos de graduação e um professor que era de Johannesburg. E aí os alunos da graduação detonando na discussão, assim, mas muito. De não, porque é isso, porque tem aquilo, porque rarará. E aí a gente falou assim, meu Deus do céu, a gente veio fazer essa disciplina, vocês já estudam isso? Tipo assim, a faculdade é isso, não é isso? Tipo, aquilo para eles era escola, né? Era faculdade, aquelas coisas lá, discutir aquelas coisas lá. E o grande nome que surge nos grupos com tendência, com posicionamento mais decoloniais dentro da Universidade da Cidade do Cabo, eles não trabalham com autores que se dizem decoloniais, eles trabalham com Paulo Freire. Os autores mais citados em cursos de direito lá, que a gente viu, da educação, cursos diferentes, assim, eles trabalham com Paulo Freire.
A Elzina lá, que eu falei aqui hoje, ela trabalha com Paulo Freire, ela trabalha com feminismo, ela trabalha com questões historiográficas, filosóficas. Então eles estão menos preocupados com esse autor colonial, do colonial, com o que esse cara está dizendo